Rapaziada, como vimos agora há pouco, o método da média móvel simples tem aquelas desvantagens de todos os dados terem o mesmo tratamento, mesmo aqueles dados mais atualizados e aqueles dados mais antigos. A média móvel ponderada, que é uma média que a gente vai ver agora com pesos, ela corrige essas distorções da média móvel simples. Eu não estou falando que a técnica é melhor, estou falando isso. Eu estou falando que ela tem algumas vantagens, comparando com a média móvel simples. Tem algumas vantagens, beleza? Volta lá no slide lá. Média móvel ponderada, variação do modelo anterior, onde os valores dos períodos mais próximos recebem peso maior que os valores correspondentes aos períodos menos atuais. Fecha aqui no quadro para mim. Média móvel ponderada. Nossa terceira técnica. Média móvel ponderada. Média móvel ponderada é uma média com pesos. Detalhe importante, os períodos mais próximos apresentarão pesos maiores, ou seja, aquele dado mais atualizado, e os mais distantes, pesos menores, ou seja, tem uma menor participação no resultado, porque é um dado mais desatualizado. Dado mais desatualizado. Detalhe importante, período mais próximo, ele vai ter um peso de 40% a 60%. Período mais distante, vai ter um peso mínimo de 5%. Professor, colocar peso aí não é um pouco subjetivo? É subjetivo por quê, professor? É muito simples. Porque isso aqui é uma técnica aleatória. Moral da história, eu vou fazer conta, você vai ver a conta. Mas na prática, se cair na prova, o examinador ele vai te fornecer o peso para fazer a conta. Professor, média móvel ponderada, cai em prova? Cai. Só geralmente cai teoria, geralmente não cai conta. Mas eu vou fazer a conta para você enxergar. Período mais próximo, maior participação no resultado. Maior participação no resultado por quê? Porque tem um peso maior. Período mais próximo, maior participação no resultado. Maior participação no resultado porque tem um peso maior, 40%. Período mais próximo, olha aqui, ó, de 40 a 60. Caindo, diminuindo. Aproxime o foco, por favor. Diminuindo. 30%, diminuindo 20%, diminuindo 10%. Lembrando mais uma vez, estou pegando a minha questão base. Na minha questão base, o N é igual a 4. Se fosse N igual a 5, colocava peso lá no fevereiro. Se não tivesse N, colocava peso até janeiro. Qual é a técnica? O período mais próximo tem que ter de 40% a 60%, porque a participação vai ser maior, o peso vai diminuindo. O período mais distante, que é o período que tem um peso, uma participação menor, tem que ter no mínimo 5%. Eu coloquei 10%, o mínimo é 5%. Estou dentro da técnica? Sim. Detalhe, soma dos pesos. 40 com 30, 70, com 20, 90, com 10, soma dos pesos, 100%. Soma dos pesos, 100%. Vamos colocar na fórmula. Eu vou usar uma fórmula mais rápida. Primeiro eu vou dar uma explicação matemática para você aqui, tá? Eu vou apagar aqui embaixo, que esse dado aqui para a gente não é mais importante, eu já resolvi a média móvel simples, mas eu vou dar primeiro uma explicação matemática para você. Olha só, fecha aqui em mim. 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100. Corta. 4 dividido por 10, que é a mesma coisa que 0,4. 30%
30% é a mesma coisa que 30 sobre 100. Corta, corta, 3 sobre 10, 0,3. Entendeu o raciocínio? Eu estou falando isso porque, veja, o que eu vou fazer aqui, ó? 230 vezes 40% mais 210 vezes 30% mais 190 vezes 20% mais 210 vezes 10%. Só que eu não estou afim de fazer esse tanto de conta. Já pensou? 230 vezes 40 dividido por 100. Vou ficar o dia inteiro fazendo conta aqui. E a gente não tem o dia inteiro. Então a gente vai usar, ó, 40%, 0,4, 30%, 0,3. Então eu vou pegar 230 multiplicado por 0,4. Eu vou somar isso aqui, ó, vamos colocar no parêntese. 210, 30%. 210 multiplicado por 0,3. Mais 190 dividido, multiplicado por 0,2, que é 20%, mais 210 multiplicado por 0,1, que é a mesma coisa que 10%. Assim a conta fica mais rápida. Professor, depois que eu multiplicar e somar, ainda tem que dividir? Não, porque eu estou pegando o número e multiplicando pelo peso. Mais o número vezes o peso, mais o número vezes o peso, mais o número vezes o peso. Depois que a gente somar isso tudo, eu já tenho um resultado. Ou seja, eu tenho a média móvel ponderada, previsão para o mês de julho. Previsão para o mês de julho, utilizando o método da média móvel ponderada. Método da média móvel ponderada. Fazendo a conta aqui, ó, mudar a cor aqui. 230 vezes 0,4. 92. 92. Né? 23 vezes 2, 46. 23, 46. 46 mais 46, 92. É isso mesmo? 46 mais 46, 92. É isso mesmo. 210 vezes 0,3, 21 vezes 3, 63. Mais 190 vezes 0,2, 38. Mais 210 vezes 0,1, vai dar 21. Vamos somar isso aqui? 92 com 63, com 38, com 21. Ó, 9, 12, 14. Vai 1. 3, então olha só, 14, 14, vai 1, não é? Então olha só, 3, 6, 12, com 9, 21. 214. 214 é a previsão para o mês de julho. Professor, eu não gostei da sua conta. Sua conta não me convenceu. Ah, não convenceu não? Faz de novo aqui, ó. 92 com 63 com 38 com 21. Fecha aqui. O povo acha que não sei fazer conta? 2 mais 3, 5. 5 mais 8, 13 mais 1, 14. Vai a 1. 10, 16. 16 com 3, 19, com 2, 21. 214. 214 é a previsão para julho, considerando o método da média móvel ponderada. Professor, média móvel simples deu 210. Volta no quadro aqui. Por que média móvel ponderada deu 214? Porque este número, que é maior que todos eles, tem um peso maior. Ele puxa para cima. Entendeu o raciocínio? Esse número aqui, ó, tem um peso maior, não tem? Se ele tem um peso maior, eu não coloco 40% nele, eu puxo para cima. Professor, essa é a única maneira de colocar pesos? Não. É a única forma de colocar peso? Não. Pode ser de 40 a 60, poderia ser 50 a 60 aqui. Tinha que estar caindo até chegar nos 5%. Por exemplo, eu poderia colocar outro tipo de peso. 60%, 20%, já tem 80%. Já tem 80% já. 15%, 5%. Poderia colocar o peso assim? Poderia. Né? 60 com 20, 80. Com 15, 95, com 5 dá 100. Está dentro da técnica? Tá. Professor, se eu usasse o peso assim, esse valor seria maior, não seria? Seria. Por que seria maior? Porque aqui a gente está aumentando o peso e nos outros está diminuindo. E esse número é o número mais alto. Professor,
Ele poderia pedir para fazer a conta? Sim. Só que tem um detalhe. Média móvel ponderada, ele só vai pedir para você fazer conta se ele fornecer o peso para você. Porque mesmo usando uma técnica, colocar peso é subjetivo. Colocar peso é subjetivo. Se ele for pedir para você fazer conta, ele vai te fornecer o peso. Porque colocar peso é subjetivo. Subjetivo. Consegue entender? Sem dificuldade? Show? Ficou claro para você aí? Tranquilo? Vamos para a média móvel com ponderação exponencial. Mostra lá para mim. Média móvel com ponderação exponencial. Professor, média móvel com ponderação exponencial. Também tem peso? Tem. Professor, média móvel com ponderação exponencial. Tem fórmula? Também tem. Professor, a fórmula da média móvel com ponderação exponencial é importante? É. Geralmente, a fórmula cai na prova? Não. Mas é bom saber? É. É bom você saber sim. Média móvel com ponderação exponencial. Elimina as desvantagens de outros métodos da média móvel e da média móvel ponderada. Além de valorizar os dados mais recentes. Apresenta menor manuseio de informações passadas. Ou seja, você não precisa de muitos dados de consumo. Você não precisa de muitos dados. O que eu preciso, então, para a gente fazer a previsão? A previsão do último período, o consumo do último período e uma constante que determina o valor, ponderação dada aos valores mais recentes, que a gente vai chamar de constante de suavização exponencial. Vamos escrever um pouquinho? Fecha aqui em mim, ó. Média móvel, com ponderação exponencial. Média móvel com ponderação exponencial. Média móvel com ponderação exponencial. A média móvel com ponderação exponencial, colocando um outro conceito aqui, ó, é uma suavização da média móvel ponderada. É uma suavização, professor? É. Por que é uma suavização? Porque na média móvel ponderada tem peso demais. Na média móvel com ponderação exponencial, a gente vai tirar um pouquinho desse peso do último período. Então a gente vai ver que o último período não vai ter tanto peso. Suavização da média móvel ponderada. Não é o último período que vai ter muito peso. A gente vai aprender isso. Suavização. Outra coisa importante. Não necessita de muitos dados de consumo. Não necessita de muitos dados de consumo. Eu vou fazer a fórmula pequenininha, o rapaz vai aumentar o zoom, porque o meu espaço é pequeno aqui, tá? Tudo bem? Olha só. Média móvel com ponderação exponencial. Não se assuste com a fórmula. Consumo real do período anterior vezes arroba mais 1 menos arroba vezes a previsão para o período anterior. Não se assuste com a fórmula. Vamos escrever o que cada um disso aí representa. O que significa o RA, professor? Consumo real do período anterior. Quando a gente fala período anterior, é o período mais próximo à previsão. O arroba significa uma constante de suavização exponencial. Constante de suavização exponencial. Essa constante de suavização exponencial, arroba, vai de 0,1 a 0,3. 0,1 a 0,3. E a previsão para o período anterior, PA, né? Previsão. Vou colocar só previsão, mas PA, previsão para o período anterior. Não se assuste com a fórmula. Não se assuste com a fórmula. Então, nós temos, RA, consumo real. Nós temos PA, previsão para o período anterior.
nós temos o arroba constante de suavização exponencial. Não se assuste. Professor, saber essa fórmula é importante? É. Professor, essa fórmula cai em prova, professor? Cai. Professor, eu preciso saber isso aí, professor? Precisa. Professor, isso é importante, professor? É. Isso cai na prova, professor? Cai. Aliás, não cai não, despenca. Não cai na prova não, despenca na prova. Eu preciso saber isso aí. Isso aí é extremamente importante. Beleza? Olha só, presta atenção. Fecha aqui em mim. Professor, eu quero colocar na fórmula. Expande o quadro para me mostrar os dois. Aí, beleza. Presta atenção. O que eu preciso saber? Primeira coisa, quero saber a previsão para o mês de julho. Eu preciso saber do consumo real do período anterior. Consumo real do período anterior a julho. Consumo real do período anterior a julho é junho, 230. Eu preciso saber a previsão para o período anterior. Presta atenção. Se eu quiser pegar, mostra aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, somar, dividir por 5, eu acho a previsão para junho. Se eu quiser pegar os 2 últimos meses, abril mais maio, somar, dividir por 2, eu tenho a previsão para junho. Mas deixa eu te fazer uma perguntinha. Por que eu vou fazer essas contas tudo? A gente não viu a primeira técnica? A primeira técnica não foi a técnica do último período? No último período, o último período serve de previsão para o próximo período. Moral da história, eu preciso do último período. O último período é o consumo real do período anterior a julho, que é aquele período que eu estou fazendo a previsão. E eu preciso de uma previsão para ele. Uma previsão para ele é o penúltimo período. Previsão para o período anterior. Então, a previsão do período anterior vai ser o quê? 210. Recapitulando. Para calcular a média móvel com ponderação exponencial, eu preciso do consumo real do período anterior a julho. Consumo real é junho, é o período anterior. E eu preciso da previsão para o período anterior. Esquece junho. Qual a previsão para junho? 210. 210 não é o período de maio? Eu preciso te falar mais uma vez. Eu preciso de muitos dados de consumo? Não. Eu poderia usar muitos dados de consumo? Poderia. Mas eu preciso de muitos dados? Não. Então, a previsão do período anterior, que é a previsão para junho, e o consumo real de junho. E o arroba, que é uma constante, que vai de 0,1 até 0,3. Vamos colocar na fórmula? Vamos. Só colocar a letra D aqui, ó, que é a quarta técnica, né? Média móvel com ponderação exponencial. Média móvel com ponderação exponencial vai ser igual consumo real do período anterior vezes arroba mais 1 menos arroba vezes a previsão para o período anterior. Ó, consumo real do período anterior a julho, é junho, 230. Este arroba pode ir de 0,1 a 0,3. Eu vou colocar um meio termo, e lá na minha questão eu vou colocar 0,2, tá? Vou colocar 0,2. 0,2, não vou fazer conta por enquanto, mais 1 menos 0,2 vezes a previsão para o período anterior. A previsão para o período anterior a julho é a previsão para junho. A previsão é maio. Quanto que é a previsão? 210. 210. Presta atenção. Consumo real. Vou multiplicar por 0,2. Ele vai ter um peso de 20%. 1 menos 0,2 dá 0,8. 0,8 eu vou multiplicar por 210, que é a previsão. Então aqui, ó, eu vou ter um peso de 20%, aqui eu vou ter um peso de 80%. Quem é que tem um peso maior? Consumo real ou a previsão? A previsão. Por que a média móvel com ponderação exponencial é uma suavização da média móvel ponderada? Por quê? Porque você retira peso do último período. Você não deixa o último período com mais peso. Quem é que faz isso? Média móvel ponderada. A média móvel com ponderação exponencial suaviza isso.
o fato de você ter peso demais no último período, que é o período que a gente está considerando. Ela dá uma suavizada, ela dá uma minimizada nisso, uma minimizada nesse aspecto. Consegue entender? Fácil. Percebe? Percebe o raciocínio? Percebe a lógica disso? Detalhe, não vou fazer conta ainda. Presta atenção, hein? Se aqui fosse 0,1, consumo real vezes 0,1, 1 menos 0,1, 0,9. Eu estava mexendo nos pesos. Consumo real, peso de 10%, previsão, 90%. Quem é que continua com mais peso? A previsão. Porque a previsão é 210. 210 é 0,9. Se eu fosse trabalhar com o 0,3, eu estava dando mais peso para o consumo real. 1 menos 0,3, 0,7. Ou seja, eu estava mexendo nos pesos. Mas mesmo que eu colocasse 0,3 aqui, aqui ia ser 0,7, aqui ia ter um peso menor, aqui ia ter um peso maior. Moral da história, na média móvel com ponderação exponencial, sempre quem tem um peso maior é a previsão. A previsão que seria que maio tem um peso maior do que o mês de junho. Tudo bem? A previsão. Posso colocar na fórmula agora? Lembrando uma coisa importante. Se cair a fórmula na prova, ele vai ter que dar o arroba para você e vai ter que mostrar para você qual é a previsão. Porque é um dado subjetivo e tem mais de uma maneira de calcular a previsão. Como eu falei para você, tem várias maneiras de prever o consumo de junho. Pegar maio, que é o último período, é a maneira mais fácil, é a maneira mais rápida, mas não é a única maneira. Beleza? Se cair na prova, vai ser dado o consumo real, vai ser dada a previsão e vai ser dada também a constante de suavização exponencial. Agora, cai em prova? Cai. Banca que adora colocar isso em prova, CESP. Geralmente no CESP cai conta? Não. Geralmente no CESP ele pede teoria. Geralmente no CESP ele pede teoria. Guarda essa informação. Posso fazer a conta agora? Posso? Muito bem. Média móvel com ponderação exponencial. 230 vezes 0,2, 46. 1 menos 0,2, a gente já sabe que dá 0,8. 0,8 vezes 210. 0,8 vezes 210, 8 vezes 2, 16, dá 168. 8 vezes 1, 8 vezes 2, 16. Então vai ser 46 mais 168. 46 mais 168 também vai dar 214. 214 é a previsão para o mês de julho. Professor, deu exatamente o mesmo resultado da média móvel ponderada. Isso é uma mera coincidência. É um resultado próximo. Se eu colocasse um arroba 0,1 ou um arroba 0,3, não ia dar 214. Então aconteceu uma mera coincidência. Agora, deixa eu te fazer uma perguntinha. Volta na tabela aqui. Deixa eu te fazer uma perguntinha, presta atenção. Eu tenho uma lanchonete numa escola. Julho é mês de férias. É mais vantajoso usar a média móvel simples ou usar a média móvel... É mais vantajoso usar a média móvel ponderada ou a média móvel com ponderação exponencial? Se for a média móvel ponderada, junho, que é um mês que tem muito aluno, tem um peso grande. Se for uma média móvel com ponderação exponencial, eu retiro o peso do mês de junho. Qual que é mais vantajoso? Média móvel com ponderação exponencial. Retirar peso do último período. Porque a gente sabe que julho vai ser um mês de menos movimento. Vai ser um mês quase de recesso, né? Praticamente 15 dias ou 20 o aluno de recesso. Então é mais conveniente média móvel com ponderação exponencial. Fechando aqui em mim. Lembrando que essas 4 técnicas que nós estudamos são técnicas quantitativas, são consideradas técnicas matemáticas. Significa dizer que se eu for fazer isso na prática, eu não vou considerar suas técnicas matemáticas. Eu vou usar também os aspectos não matemáticos, que a gente chama de aspecto qualitativo. Eu vou considerar que é um mês de recesso. E talvez, mesmo a conta dando 214, não seria prudente você ter o 214, porque você sabe que julho é um mês de recesso. Então, na lanchonete da minha escola, vai ter menos movimento. Então, eu preciso considerar tudo, não apenas os aspectos matemáticos, que são os aspectos quantitativos da projeção. Beleza?
Ó, você que tem dificuldade em matemática, que olha a fórmula, fica desesperado, não se preocupe. Eu fiz questão de colocar a fórmula para você entender. Não é comum cair a fórmula em prova. É comum cair teoria. A teoria é importante. Não precisa de muitos dados. Suavização da média móvel ponderada. Né? Ela retira peso do último período. Isso é importante saber. Tudo bem? Agora, geralmente, prova de concurso, quem cobra isso aqui muito é o CESP, geralmente ele não coloca fórmula. Dificilmente acontece isso. Eu não lembro de nenhuma questão. Eu tenho questão que tem fórmula de outra banca, não do CESP. Então, dificilmente o CESP cobra isso. Ele cobra a teoria. Teoria tem que saber. E dentro da fórmula tem uma teoria. Isso que é o mais importante. Beleza? Show de bola, galera!